Gente, esse jovem aqui é meu grande amigo de Campo Grande, Carlos Sanches. Ele está acompanhado da sua esposa, Dona Beth, pelo seu amigo lá de Campo Grande, médium também, faz parte do grupo, Luiz Fernando, e a Denise, que é a esposa do Luiz Fernando. Então eles estão em 4. Eles têm uma emissora, Edu? Não, fala para... Nós temos 2 emissoras de web TV que só transmitimos em determinados horários, que é o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, o Espaço Cultural Chico Xavier, tudo em Campo Grande. Então, sempre no sábado pela manhã, nós transmitimos ao vivo. Mas então, Carlos, fica bem à vontade, tá? Você está na sua casa, nós temos muita alegria em te receber e manda embora. Ah, peraí, quem que faz a prece? Luiz Fernando, a Dona Beth ou a Denise? Luiz Fernando? Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos mentalizar Jesus em nosso coração e agradecer a Ele por tudo que nos tem concedido, pelos seus ensinamentos, pela bênção da doutrina espírita em nossa vida, que nós possamos ter a coragem de aceitarmos os seus ensinamentos e colocarmos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, porque sabemos que é possível sim trilharmos o caminho do bem. Abençoe, Senhor, a essa casa, a todos os companheiros aqui presentes, que todos possam receber de Ti tudo aquilo que buscam, que necessitam, extensivamente para os seus familiares queridos. Olhe por nós, Mestre, nos encoraje no dia a dia para que possamos superar as nossas dificuldades, para que possamos fazer do Verbo a palavra que promove, que possamos levar um simples abraço que aconchega, que possamos estar sempre à disposição, porque sabemos, Senhor, que a necessidade sempre busca bater a porta dos corações que estão dispostos a auxiliar. Fique conosco, Mestre, hoje, aqui, agora e sempre. Que assim seja. Inicialmente, eu gostaria de dizer a todos que o Adelino, grande amigo nosso, vem nos convidando já há algum tempo para fazermos uma pequena palestra aqui. No passado, algum tempo atrás, nós fazíamos palestras lá em Campo Grande, mas surgiram tantos palestrantes, seja em Campo Grande e em várias partes do Brasil, e a nossa tarefa fundamental é a distribuição de mensagens ou a divulgação da doutrina espírita. É o que nós nos prendemos e nos dedicamos desde 1967. Então, na realidade, vai ser um bate-papo ou algumas frases daquilo que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, e eu não poderia, de forma alguma, negar ao Adelino, já que há muito tempo ele vem falando comigo a esse respeito, e então eu relacionei algumas coisas para a gente conversar aqui, sabendo que tudo que eu vou falar em primeira instância é para mim mesmo, porque eu já estou mais perto do meu ouvido, já está mais perto da minha boca, eu sei que é muito para mim mesmo. Então eu pedi a ele: Adelino, me diz qual o tema que você gostaria que eu falasse, porque há muito tempo que eu não falo assim em palestras, né? E ele disse: não, você decide. Ah, é? Eu decido? Tá bom. O tema então da palestra vai ser Você Decide. Então é o que nós vamos falar hoje aqui para vocês. Vocês decidem.
Então vamos ver o que a gente consegue falar a respeito. Bom, inicialmente então eu quero agradecer o convite do Grupo Espírita da Paz e do Adelino e falar um pouco, né, para todos nós, que a gente possa pensar na nossa vida, né, no nosso projeto de vida. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, o que nós almejamos e qual o projeto de cada um de nós. Vocês só vão pensando, projeto de cada um de nós para esta existência. O que é que nós viemos fazer na Terra? O que é que nós estamos fazendo na Terra? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Porque todos nós sabemos que nós estamos no dia certo, com a pessoa certa, com os recursos certos, para realizarmos o melhor, para ajustarmos o nosso passado e para realizarmos o melhor, já que temos tantas existências, né? E eu também não poderia de vir aqui, porque eu sou uma das pessoas que recebeu muito, mas muito mesmo, de Chico Xavier. Eu devo muito a esse espírito que nos deu apoio sempre e mais junto da gente a partir de junho de 1970, onde nós nos encontramos e conversamos muito lá em Uberaba. Eu creio que todos nós estamos no contexto da vida de Chico Xavier, porque quando nós dizemos que somos espíritas, então nós já ligamos automaticamente a nosso Senhor Jesus Cristo, nos ligamos a Allan Kardec e nós nos ligamos muito a Chico Xavier, sem nenhum demérito a todos os outros pessoas conhecidas que estão também trabalhando na seara, cada um no seu segmento, todos são muito importantes. Mas nós estamos na jurisdição de Deus. Nós estamos vivendo no universo, num dos planetas do universo, no planeta Terra. Então, quais são as informações que nós tivemos até hoje de Deus? Ao longo da história da humanidade, até onde nós conseguimos ter informações, nós sabemos que, inicialmente, quer dizer, que tem mais registro, é que nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira revelação. A primeira revelação com o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, que é a base de tudo. Depois, na segunda revelação, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer os ensinamentos, principalmente de amai-vos uns aos outros, porque nós queremos ser amados. Quem de nós não gosta de ser amados? Mas nós também precisamos, de nossa parte, amar. É um pouco difícil, porque quando alguém nos aborrece, regra geral, a nossa tendência é ter um pouquinho de raiva, um pouquinho de ódio, um pouquinho de desamor. Mas nós todos estamos num processo de aprendizagem contínua. Nós não viemos na Terra para outra coisa, nessa encarnação e nas passadas, e talvez em algumas ainda, a não ser para aprender a amar. O dia que nós aprendermos a amar como Jesus amou e nos ensinou, como permitiu a exemplificação desse amor através da vida de Francisco Cândido Xavier, nós vamos observar que essas reencarnações, com angústias, sofrimentos, experiências menos agradáveis, não serão necessárias, porque nós estaremos num outro nível de entendimento, num outro nível de fraternidade. Hoje ainda nós temos que ajustar aquele passado com quem nós convivemos, que muitas vezes nós não conseguimos acertar nas nossas atitudes. E nós errávamos, desencarnávamos, reencarnávamos, e sempre com possibilidades de 99% de errar ainda mais um pouco. Com o advento da doutrina espírita, com o advento do Livro dos Espíritos, em 17 de abril de 1857, nós podemos iniciar
na Terra, né, foi iniciado na Terra, uma nova era para a humanidade. Porque nós pudemos saber e entender melhor a justiça divina. Hoje nós já sabemos, nós espíritos, nós sabemos que ninguém é privilegiado, que não tem pessoas que são, entre aspas, amaldiçoadas, pessoas que não tenham o mesmo direito, o mesmo carinho, a mesma atenção de Deus. Nós todos podemos estar, cada um de nós, num determinado estágio de aprendizagem. Ninguém consegue viver a mesma vida igual que o outro. Não existe nem filhos, filhas, gêmeos. Eles vão ter vidas diferentes. Mesmo sabedores que já têm outras vidas passadas em outras famílias, mas nascendo na presente encarnação, cada um vai ter suas tendências, seu comportamento relativo àquilo que aprendeu, aquilo que foi amealhando ao longo das encarnações. Então nós estamos aqui vivenciando uma fase da nossa vida. Nós não somos apenas uma pessoa, nós somos uma verdadeira, quase uma legião, num só, sem contar os que nos interferem nas nossas vidas, sejam os benfeitores, sejam aqueles que querem nos criar algumas limitações e dificuldades para nós. Mas nós mesmos, cada um de nós é uma legião. Como que nós seríamos cada um de nós uma legião? Nós já sabemos que nós não, nessa encarnação, não é a nossa primeira vida. Nós já tivemos outras existências. Quem foram os nossos pais, por exemplo, não vamos remontar a muito tempo atrás, vamos só pegar aí 20 ou 30 encarnações atrás e fomos vindo dessas 20 encarnações ou 30 encarnações, nós fomos vivenciando num corpo de carne. Nós podemos ter morado, e com certeza moramos em vários países já. Famílias diferentes, costumes diferentes, atividades diferentes, escolas e estudos diferentes. E cada encarnação nós somos somando em nosso espírito, em nossa capacidade, nós somos somando aqueles aprendizados e moldando a nossa maneira interpretativa, seja da vida, das pessoas, ou de tudo que acontece ao nosso redor. Nós temos uma visão específica, baseado na nossa capacidade espiritual, baseado nas nossas experiências. Vocês vão ver que tem crianças que com 4 ou 5 anos está aí no YouTube, mostrando 4 ou 5 anos, regendo orquestra, compondo músicas ao piano, tocando piano ou outros instrumentos musicais. No passado não tão distantes, onde a primazia era da Igreja Católica, todos nós, eu inclusive vivenciei essa fase na minha infância, embora minha família sempre foi espírita, meus avós, meus pais, mas a gente estava na comunidade onde que 99% era católico. Então a gente sabia que a gente sabia? A gente sabia que as crianças que morressem bem pequenininho, bebezinho ou até uma certa idade, essas crianças já estavam com o destino selado. Morreu, era um anjinho, foi direto para o céu, já está entre os anjos. E as pessoas de modo geral acreditavam, porque realmente não fez nenhum mal, mas acontece que ali já estava um espírito antigo, com muitas vidas. Mas se fosse isso verdade, eu também gostaria de ter, quando tivesse meus 3, 4, 5 anos, também já morrer, já desencarnar, porque aí já tinha garantido o céu. Mas que céu seria esse? Nós somos cristãos. E Jesus disse assim: meu Pai trabalha incessantemente e eu também. O que nós somos maiores que Jesus para não ter que trabalhar também? Ficar numa área espiritual chamado céu, escutando harpas ou aprendendo a tocar harpas celestiais, sem fazer nada. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes para uma jornada de aprendizado contínuo. Essa jornada de aprendizagem contínua, não pensem que cessa quando completarmos todos os aprendizados que a Terra pode nos ofertar.
Quando isso ocorrer, nós vamos automaticamente sermos transferidos para um outro orbe do universo que tem bilhões de planetas. A astronomia já mostrou que tem bilhões de planetas, milhões de sóis. Alguns desses planetas na mesma condição de evolução que o planeta Terra oferece, outros inferiores, outros superiores. Nesse contexto é que nós vivemos. Presentemente nós estamos no planeta Terra. Podemos ter vivido já, com certeza, em planetas mais atrasados até chegar a esta condição. E todos nós chegamos a um nível de querer o melhor. Essa ânsia de querer o melhor, muitas vezes nos enganam, onde entra o egoísmo, tomando conta de que a gente, pelos instintos de sobrevivência no passado, as mães e os pais cuidam sempre dos seus filhos, da prole. Aqueles eu cuido, os outros são os outros. Então, nós, com o advento da presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, foi porque a humanidade já estava em condições de receber informações mais abalizadas, não mais o ódio ou a vingança, mas a vivência fraterna entre as pessoas. Então as criancinhas que desencarnaram em tão tenra idade têm o seu motivo de ser e vão reencarnar depois. Vão continuar. Nós não temos a capacidade assim, ou pelo menos eu desconheço alguém que tenha assim a capacidade de poder saber analisar qualquer pessoa, ver uma pessoa e ter ali uma informação, a ficha cadastral de cada espírito, o que vivenciou, como vivenciou, qual é o projeto atual, qual é o projeto para o futuro. Mas nós todos estamos na condição de filhos de Deus, e Deus não nos abandona quando já nos enviou nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entramos na fase de aprender a amar, mas nós temos sempre muitas limitações de como vamos exercitar esse amor. Aí a gente escuta falar, amor de mãe é verdadeiro. Mas não vamos esquecer, as mães também são espíritos que estão em processo de evolução. Todos nós estamos em processo de evolução. Às vezes uma mãe pode amar demais os seus filhos, mas chega uma outra criança e apronta qualquer arte com o filho dela, ela poderá ter amor por aquela outra criança e orientar aquela mãe assim, ou poderá defender, agredir. Então é um amor, todos nós ainda carregamos um amor com limitações. E por que essas limitações? Essas limitações é porque nós ainda estamos muito impregnados do instinto de primeiro sobrevivência, de manutenção, sobre os mais variados aspectos. Mas por que se nós somos todos filhos de Deus, por que não estamos todos em igualdades de condições? Porque Deus nos deu uma situação em que nós vamos decidindo montar a nossa felicidade, o nosso destino, acelerar ou estacionar na nossa jornada evolutiva enquanto espíritos encarnados ou mesmo desencarnados. Nós temos o livre arbítrio, o livre pensar, o livre agir, o livre comportamento. E nós vamos nessa jornada levando, mas com o advento da doutrina espírita, através de Allan Kardec, iniciando pelo Livro dos Espíritos, com aquelas perguntas e respostas, começou o norteamento de como a humanidade poderia se comportar e avançar mais rapidamente. Eu digo poderia porque existe o livre-arbítrio. Cada um de nós vai fazer a opção que quiser para agir na vida. E prosseguiu. Hoje nós, por exemplo, quando pega as obras de Kardec, nós vemos que está tudo fundamentado ali. Não teve ninguém que pudesse dizer qualquer coisa, isso aqui está errado, isso aqui não está justo, isso aqui não está correto. Quantas de nós já ouvimos falar de outros segmentos religiosos, todos louváveis, porque todos são caminhos que levam a Deus? Quantos de nós não ouvimos falar
Nossa, é espírita, coitado. Às vezes a pessoa até se benzia e falava assim, nossa, cuidado, não fique perto daquela criança, que ela o pai é espírita, a mãe é espírita, e tem que tomar muito cuidado. Mas nada supera a doutrina espírita na atual conjuntura social, sociológica, na face da Terra. Nada. Na Índia, principalmente, em outros países do Oriente Médio e outras regiões do planeta, aceitam a reencarnação perfeitamente. Acreditam na reencarnação e eles têm a comprovação. O Dr. Ian Stevenson, que desencarnou há não muitos anos atrás, tem livros e livros dele escritos e traduzidos para muitos idiomas, no Brasil mesmo se encontra. Ele analisou mais de 2.500 casos de crianças pequenas, 4, 5, 6, 8, 10 anos, que lembrava vidas passadas. E dizia, não, esse aqui não é meu pai, não é minha mãe. E ele fez essa pesquisa e constatou ali, não por religião, mas pela ciência, pela busca, já que ele era professor e era médico psiquiatra da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele avançou muito com essa pesquisa. Então, tem a revivescência, a lembrança das vidas passadas. Quantos terapeutas hoje fazem também terapias de vidas passadas e constatam que nós já existimos? Como então ajustar o nosso processo evolutivo? Nós acreditamos na reencarnação, a doutrina espírita nos explica para nós acreditarmos, como acreditar na reencarnação, porque é mais do que comprovado. Mas os outros que acreditam em reencarnação não têm a literatura que tem no Brasil. No mundo inteiro não tem a literatura que fala de todos os processos de mediunidade. Mediunidade de psicofonia, mediunidade de psicografia, de psicopictoriografia, de cura, mediunidade intuitiva, mediunidade de evidência, mediunidade de clarividência, mediunidade de psicometria e tantos outros, de efeitos físicos, de materialização de espíritos. O espírito forma um corpo, anda, você pode pegar na mão, vivenciar a experiência. Nós tivemos oportunidade por diversas vezes de participar de reuniões onde os espíritos se materializavam, andavam, conversavam com as pessoas. Principalmente as que nós tivemos foi através do médium Antônio Alves Feitosa. Está no YouTube. Quem entrar no YouTube vai lá colocar materializações de espíritos. Vai ver lá que tem fotografias de Antônio Alves Feitosa, junto com Chico Xavier e junto com o espírito materializado. Com esse médium nós participamos. Então, é uma possibilidade de interação com o mundo espiritual, assim, palpável. Enfim, nenhum outro país tem toda essa literatura e todas essas explicações de como interagir com o mundo espiritual. Nós temos essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de poder, quando morre um ente querido, e a gente vai a uma casa espírita e pode eventualmente receber uma carta psicografada. Quantas mães foram consoladas e comprovadas as mensagens dos seus filhos, que recorrendo a Francisco Cândido Xavier em Uberaba, tinha as cartas, algumas vezes com a mesma letra, outras vezes com a mesma assinatura, e quando não tinha a mesma letra ou a mesma assinatura, o conteúdo determinava toda a veracidade de quem estava se comunicando, trazendo alento que a vida não termina com a morte do corpo. Se a vida não termina com a morte do corpo, nós precisamos pensar muito bem como nós vamos tratar esse corpo, porque qualquer dano que causarmos nele, da maneira que viemos causar com ele, não vai ficar só no corpo. O corpo poderá perecer. Se a gente foi o causador da morte do corpo, nós vamos ter lesado o perispírito.
E nós vamos nos encontrar no plano espiritual com o perispírito lesado, com sofrimentos muitas vezes atrozes. É evidente que cada caso é um caso, mas nós, pela doutrina espírita e pela crença da multiplicidade das existências, nós temos como zelar da melhor maneira da nossa existência. Nós temos a possibilidade de ter o conhecimento que dentro de casa nós temos uma pessoa ou outra que a gente não se dá bem, a gente pode analisar. Ou eu prejudiquei esse espírito que pode ser meu marido, minha esposa, meu filho, meu neto, meu sobrinho, minha tia, seja lá quem for. Ou eu prejudiquei ou ele me prejudicou. Daí acontecer às vezes um pouquinho de mal-estar, de desavença. O que a doutrina espírita vem fazer nesse campo? Mostrar que é a hora da reconciliação. E Jesus disse mesmo: reconciliai-vos com os inimigos enquanto estás a caminhar junto a ele. Ah, meu casamento não foi bem, deu tudo errado, não consegui sobreviver. Isso pode ocorrer. Na doutrina espírita, não é contra a separação de pessoas. Se às vezes vai causar um mal tão grande, maior, melhor é viver separado e adiar para frente. Mas quem já conhece a doutrina espírita deve procurar não ficar mais adiando, deve procurar compreender, tentar exercitar um pouquinho daquilo que Jesus nos ensinou, para a gente ter um avanço na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual principalmente. Nós vamos observar então que na terceira revelação, que é a doutrina espírita, ou espiritismo, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um Consolador que vai ensinar tudo. E o Consolador está aí. Qual é a filosofia que ensina sobre todos os aspectos dos ensinamentos de Jesus, com a maior clareza possível, sem misticismos, sem privilégios. Nenhum de nós tem privilégios, cada um de nós tem aquilo que nós conseguimos amealhar. E nessa questão de amealhar, nós vamos observar que muitas pessoas pensam assim: puxa vida, Deus não é bom. Um amigo meu, nós estudávamos ou brincávamos junto, ele cresceu tanto, teve uma facilidade, ficou rico financeiramente, tem casas ou fazendas ou qualquer coisa, e eu não consegui nada dessas coisas. Mas nós, como espíritas, podemos analisar: o que é que eu vim fazer nessa existência? O que é que me compete? Quais são os talentos que me foram doados? Chico Xavier não recebeu os talentos amoedados. Pouca gente sabe que houve um período da vida dele que o processo alimentar da família dele vinha de um centro espírita do estado do Rio de Janeiro, uma importância todo mês para comprar os alimentos básicos de sobrevivência. E era um espírito missionário, mas sem privilégios, com muita evolução, mas com muita disciplina, não só realizando a tarefa que lhe competia, mas também auxiliando a quantas pessoas no Brasil e fora do Brasil. E nós devemos pensar também assim: e eu, inserido nesse contexto, o que é que foi reservado para mim? O que é que eu não gosto? O que é que eu gosto? O que é que eu sei fazer? Eu tenho os talentos, eu sou isso, eu sou bom, eu sou... Uma série de coisas a gente sempre avoca para nós, porque nós somos os melhores advogados de nós mesmos. Nós avocamos para nós que nós estamos certos, que as nossas ideias são mais corretas, que as nossas opiniões são mais precisas, mas todo mundo pensa assim, mas acontece que não é bem assim. Através da humildade a gente vai vendo que nós temos acertos e desacertos. E quando é um desacerto, principalmente em família, está mais fácil de recuperar, está mais fácil de poder tentar consertar a situação. E aí tem o Espírito de verdade que veio com a falange dele. Vocês já observaram? Pegaram o livro Evangelho segundo o Espiritismo para ver quem são os autores das lições que tem lá? Uma grande parcela são aqueles
que a humanidade, em um tempo não tão distante, no meio da Igreja Católica, nomearam eles como santo. Santo Agostinho, um dos trabalhadores e dos implantadores convidados pelo Espírito de verdade para escrever as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. São Luís, Irmã Rosália e tantos outros, é uma quantidade enorme. No entanto, há um passado não tão distante, nós da doutrina espírita, que já éramos da doutrina espírita há muito mais tempo, eram denominados que estudavam lições esquisitas, que não tinha nada a ver com vocês espíritas, vocês não são cristãos. Mas as pessoas não pegam os livros para ler. As pessoas não querem buscar o conhecimento. Muitas vezes nós mesmos nos acomodamos. Ah, eu tenho tal coisa, será que eu vou, será que eu não vou? É uma palestra, será que eu vou ver, será que eu não vou? Se numa palestra tiver uma frase, seja qual for o palestrante, se tiver uma frase que possa somar algo de bom para nós, já valeu. Porque na televisão nós vamos ver, mudar de canal em canal por aí, vamos ver só falando de atrocidades, de coisas traumáticas, de desastre, disso, daquilo, de mal dos outros, daqui, políticas, e tantas coisas que nós estamos inseridos no contexto. Mas nós temos que saber o que nós vamos colocar na nossa cabeça. A gente tem um cérebro como se fosse um HD, um disco rígido que tem no computador, que armazena todas as coisas. No computador, quem usa sabe, né? Ah, tem um vírus, eu quero tirar. Eu quero o meu computador redondinho, tudo bonitinho, que quando eu ligar ele, que eu ligo na tomada e ligo ele, vai aparecer tudo bonitinho, tudo certo. E nós, quando deitamos, vamos dormir, quando amanhece, nós queremos amanhecer o dia e que tudo esteja bem e tal. Mas se nós deixamos os vírus dos maus pensamentos, dos ódios, dos rancores, não conseguirmos perdoar as pessoas que nos ofenderam de alguma maneira, mas nós não sabemos se também nós não ofendemos essas pessoas em outras ocasiões. Então, um ofende numa encarnação, depois outro volta, outro vai, outro vem, outro volta, e a gente não sai da mesmice. Nós precisamos aproveitar com o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, com o advento da doutrina espírita, através de Allan Kardec, através dessa pleiade de espíritos que trabalharam e continuam trabalhando para a edificação de um mundo melhor, não apenas de um mundo melhor no sentido material. A matéria, tudo isso aqui são transitórios, nós não vamos levar nada. Alguém nos forneceu o corpo de 2 células minúsculas que só Deus pode explicar como de 2 células minúsculas se multiplicaram de tal forma que tem a que vai estar na veia, vai ter a que está no sangue, vai ter a que vai estar na unha, vai ter cada célula no seu campo certinho, formando essa magnitude que é o nosso corpo humano, para que nós, enquanto espíritos, possamos, utilizando dele, nos ajustarmos a caminho da luz, a caminho da verdadeira paz que as pessoas almejam, que todos nós almejamos. Mas é preciso observar, é preciso compreender. Se a gente não consegue perdoar, eu vou dar uma formulazinha bem simples. Olha, porque todos nós temos um pouquinho de ego da nossa capacidade. Então, aquela pessoa me aborreceu. Peraí, ela me aborreceu e me aborreceu de novo, mas eu sou mais evoluído. Eu estou compreendendo toda a situação, que eu estou sendo agredido. Peraí, eu sou um pouco mais evoluído. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou revidar. Eu vou compreender, porque se eu não compreender os erros que praticam comigo, é porque eu sou igualzinho. Eu estou falando do outro, mas estou na mesma situação. Não tem nada de diferente. Mas quando a gente fala assim, não, eu vou compreender, mesmo que seja com um pouquinho de orgulho, não, eu acho que eu sou um pouquinho melhor, eu vou compreender e passa a não odiar, a não revidar, vai sedimentando no HD, ou seja, no cérebro ou no espírito, um sistema comportamental que vai dar verdadeiramente a paz. Às vezes nós andamos numa rua e vê pessoas que perderam o equilíbrio, estão às vezes muito envolvidos por espíritos que talvez tenham crédito com ele ou não,
mas que está totalmente perdido. O que às vezes crianças, outras pessoas, a gente viu até em outras cidades do país, incendiam, tacam fogo nas pessoas, ou gritam, ou maltratam de várias formas. Esse não é o caminho que vai dar a paz. Toda ação tem uma reação. Nós queremos reações boas para nós, mas essas reações boas para nós vamos ter que fazer. Como nós vamos colher cebolinha num canteiro que nós só plantamos salsinha? Aí a gente fala, não, eu planto salsinha, depois eu pego lá um pouquinho de cebolinha, salsinha. Não, só plantou salsinha, só vai colher salsinha. Só plantou cebolinha, plantou as duas coisas, vai colher. Nós somos resultado das nossas ações. Se hoje nós temos um pouquinho de desprazer com os fatos que acontecem em nossa vida, é hora de começar a fazer o melhor, para que na próxima encarnação, ou mesmo nesta vida, nós possamos nos modificarmos e termos um pouquinho mais de paz, de entendimento. Algumas pessoas, às vezes, fazem uma guerra sobre determinados aspectos de informações no campo das curiosidades, vamos assim dizer, no Espiritismo. Alguns dizem assim, Allan Kardec reencarnou e se chamou Chico Xavier. Tem espíritas que abominam isso, outros afirmam categoricamente que é isso, mas também brigam por isso. Nós temos que analisar, buscar o conhecimento disso e tomar a posição e respeitar a posição de todo mundo. Na minha concepção de tudo que eu estudei até hoje, Francisco Cândido Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. É só olhar no livro Obras Póstumas, ler um livro dessa grossura do Dr. Weimar Muniz de Souza, que é juiz de direito aposentado em Goiânia, Goiás, foi presidente da Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil, foi algumas vezes presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Ele compilou num livro dessa grossura todas as informações verídicas que comprovam. Mas eu não vim aqui para falar isso. Eu não vim para falar isso. Eu estou falando que se a gente não tiver a paz interior e a vontade de ser facilitador da vida, quando surge qualquer coisa que destoa um pouquinho do conhecimento que a gente tem, a gente já começa a ficar agitado ou com raiva querendo impor as nossas vontades. Esse caminho não leva à paz. Também eu afirmo, de minha parte, que o Espírito de verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que eu pude observar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Ele começa, o Espírito de verdade começa com várias lições que ele escreve ali. Ele começa, venho como outrora a minha palavra. Quer dizer, quem vem? Eu venho como outrora a minha palavra. E aí vai narrando aquela lição todinha de uma forma inequívoca. Por que pôs o nome de Espírito de verdade? Porque precisava alguém trazer a informação precisa, e ninguém melhor que nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se colocasse Jesus, talvez houve o ato de fé em Barcelona e queimou os livros de Kardec. Aí o Evangelho também, se tivesse com o nome de Jesus, também seria abominado e queimado também tudo, né? Mas tudo é questão de analisar. O tempo passa muito rápido, eu vou ver se acelero para terminar, né? Vamos ver aqui. Muitas pessoas falam assim, Jesus está lá em cima, lá longe, lá longe. Como também eu escutei algumas pessoas espíritas muito conhecidas falar assim, não, Chico Xavier, não, ele já sofreu muito, ele trabalhou muito, ele agora foi lá, ele tem mérito suficiente para ir descansar. Ele não tem mais o corpo de carne. Não sei como é que a gente possa avaliar isso. Eu só posso dizer que eu nunca soube que ele tenha parado, mesmo depois do desencarne. Ele continua trabalhando. E muito. E quando a gente fala que Jesus está tão longe, um belo dia, o próprio Chico Xavier narrou que lá no grupo da prece, ele estava lá e viu adentrando nosso Senhor Jesus Cristo e a mãe.
Maria Santíssima, veio e teve um diálogo com ele, que ele anotou e foi publicado. Isso está impresso. Então as pessoas muitos ficaram sabendo disso aí porque foi impresso. Isso daí. Eu pessoalmente recebi impressos de lá da casa do Chico. Mas poucas pessoas sabem que se ele ia lá no centro visitar o Chico, imagina na casa do Chico se ele não teria ido. Mas só pode comprovar as pessoas que conviviam com o Chico lá. E eu sei que ele recebeu algumas vezes a visita. Bom, então o que é o Espiritismo? O que o Espiritismo pode representar para cada um de nós? Nós é que vamos analisar o que o Espiritismo pode representar para nós. Que tipo de conhecimento nós podemos oferir, né? E porque o Espiritismo não é apenas, como se dizia, uma religião. Tem o aspecto de religião, o aspecto filosófico e o aspecto científico. Eu tive observando, porque nós estamos num paraíso, morar no Brasil é um paraíso. Primeiro, a literatura mais completa que possa ter do processo de relação de mundo material e mundo espiritual se encontra na língua portuguesa e foram recebidos ou impressos no Brasil. Os outros países têm alguma coisa que foram traduzidos. Recebi esses dias atrás um telefonema da Daniele Tovarts, que é presidente do Grupo Espírita Emanuel da cidade de Viena, na Áustria, dizendo para mim que estava feliz da vida porque conseguiram já lá em Viena traduzir o livro Paulo e Estevão. Está pronto para ser impresso em alemão, que não tem ainda. Está pronto para ser impresso em alemão. Está dependendo só da Federação Espírita Brasileira a autorizar que se faça a impressão do livro em alemão. Ainda não foi autorizado. Nós temos quantos livros? Quais são os ângulos que abrangem os livros? Mas não fica por aí. Nós vamos observar que, eu falei da Universidade de Virgínia, do Dr. Ian Stevenson, que tem aquelas pesquisas das crianças que lembram vidas passadas. Dr. Ian Stevenson desencarnou. Mas teve um discípulo dele, um outro médico, psiquiatra, também da Universidade de Virgínia, que deu continuidade e está fazendo palestras pelo mundo, das pesquisas das crianças que lembram com clareza, nitidez, comprovadamente, as vidas que essas crianças tiveram com os outros pais, indica o local, tudo mais. E esse médico se chama Jim Tucker, se escreve Jim com J, J-I-M, Tucker, se escreve T-U-C-K-E-R, qualquer coisa assim, Tucker. E eu tive a oportunidade de conhecer esse médico e palestrante num congresso de medicina e espiritualidade que foi feito na Suíça no ano recente, 2016, na cidade de Zurique. Então ele explica tudo, não por religião, pela ciência. E nós temos alguns médicos brasileiros atuando nessa área científica, então é abrangente, muito abrangente. Então, ciência, filosofia e religião. E nós chegamos até aqui, com o Espiritismo, com essas informações, e somos convidados, pela misericórdia de Deus, a ver o que isso tudo que nos é ofertado, o que nós estamos fazendo disso, o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer disso tudo? Através dos livros, de palestras, de tantas coisas que estão aí comprovadas. Só uma coisa pode ser resolvida. Você decide. Vocês têm livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Eu decido. Vocês decidem. Nós podemos continuar exatamente como vivemos até o dia de hoje e dar continuidade. Ou podemos focar um pouquinho mais em profundidade e ver se vale a pena melhorar a nossa condição espiritual enquanto temos a possibilidade de estar encarnado. Eu digo que estar encarnado é uma felicidade,
Por que é uma felicidade estar encarnado? Se a gente está desencarnado, nós vamos estar num determinado nível com limitações. Nós vamos ver só alguns espíritos, mais ou menos do nosso nível, nosso relacionamento será mais ou menos assim. Quando nós estamos encarnados, no meu caso específico, eu saía de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o carro e ia para Uberaba, para ver Chico Xavier, para conversar com ele, ou para ficar perto, escutando o que ele poderia falar, que eu saberia que iria me edificar de alguma forma. Então nós podemos nos relacionar com alguém muito mais, com muitos conhecimentos que a gente e também outros. Mas o que adianta a gente só buscar para nós? Buscar para nós. A vida até é como uma corrente, é um elo. A gente busca para nós conhecimento, mas vamos com a outra mão também ofertar. Porque a mesma maneira que nós estamos buscando alguma coisa a mais, alguém está também querendo algo mais e a gente não pode esconder a outro elo da corrente. Temos também que facilitar. E facilitar muitas vezes em doutrina espírita precisa um pouquinho de humildade. Porque às vezes a gente vai falar uma coisinha com um ou com o outro. Já vem você com o espiritismo, já vem você com não sei o quê. Há que se ter um bom senso e psicologia e passar o melhor sempre que possível, sem querer convencer ninguém. Eu tenho um trabalho que eu tenho funcionários espíritas, católicos, batista, um outro evangélico, outro que não tem nem religião nenhuma, e todos convivemos muito bem. Nós já vamos iniciar o processo de encerramento, porque eu acho que já avancei da hora, viu? Então, qual será a atitude de todos nós diante disso tudo? Nós é que vamos saber. Os resultados que nós vamos ter é aqueles que nós quisermos fazer. Eu costumo, quando falo alguma coisa, dizer para as pessoas: se a gente não quer ser, entre aspas, bonzinho, se a gente não quer ser um trabalhador da seara, de alguma coisa, de fazer um bem comum, um voluntário em algum lugar, se a gente não quiser fazer nada disso, pelo menos sejamos os facilitadores. Não vamos começar a criar caso com um, criar caso com outro, criar caso com outro. Um tem um ponto de vista, outro tem outro ponto de vista. Eu penso assim. Eu penso assim. Então, você fica com o seu pensamento, eu fico com o meu. Se você quiser saber do meu pensamento, eu te detalho. O outro também pode dizer, eu também posso detalhar meu pensamento. E vivermos como irmãos. E aproveitarmos essa encarnação. Nenhum de nós que se encontra aqui teve, até hoje, uma reencarnação melhor que essa que está tendo. Porque nós ignorávamos muito. Quantas encarnações nós tivemos sem saber o que era certo e o que era errado, dominados sobre a ética e o comportamento dos instintos, do egoísmo, do ódio, das guerras que ainda a gente vê por aí. Sejamos nós onde estivermos, pacificadores, facilitadores da vida. Eu quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir, porque eu creio que, eu não sei do horário, mas eu sei que eu devo ter passado muito da hora, mas eu não poderia deixar de falar algo que eu vivencio e das oportunidades que Deus me deu. Eu tenho frequentado, às vezes, reuniões fora do Brasil, na Alemanha e outros países, grupos pequenos, de 10, 12 pessoas, 15 pessoas, e eles têm que se reunir entre eles para pagar o aluguel de uma sala para ter uma reunião por semana, uma reunião espírita. Nós aqui temos casas espalhadas. Quantos centros espíritas de portas abertas para nos receber? Quantos que a gente possa ver em que contexto Deus nos colocou, no que nós estamos fazendo dos nossos dias, das nossas horas, das nossas palavras, dos nossos processos de compreensão da vida, nossa mesmo e daqueles que Deus nos confiou. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos vocês e que todos nós, espíritas, trabalhadores da última hora, possamos fazer algo. Não mais passividade,
mais uma atividade, seja ela qual for. Não vamos querer conquistar a evolução tão cedo, tão rápida, toque de caixa. Não, não é isso. É com bom senso e equilíbrio que nós vamos poder executar as melhores tarefas para obtermos os melhores resultados. Muito obrigado.